qual é a relação da Páscoa com Jesus Cristo, com a morte e ressurreição dele, com a época? Os judeus comemoram também essa Páscoa? Como é que fica? Eu vou explicar brevemente para vocês aqui, e obrigado por vocês estarem me assistindo agora. Então, olá Kadosh, tudo bem? E nós vamos, eu vou falar sobre isso agora de uma forma muito sintética, de uma forma mais reduzido e mais resumido possível, para você poder entender o que acontece nesse momento. Então, hoje se comemora a última ceia de Jesus, Jesus com seus apóstolos, ele está lá comemorando, aí ele é traído por Judas, e depois disso, uma série de acontecimentos que acabam culminando na morte de Jesus, e aí depois vem a ressurreição dele. Então, a gente sabe que esse final de semana se resumiu nesse histórico todo de Jesus. E naquele momento, Jesus, ele estava ali, quando ele estava na mesa, comemorando a última ceia, ele estava comemorando a Páscoa com os seus apóstolos, que era uma comemoração judaica muito comum, como é até hoje. Mas o que significa a Páscoa? O que estava sendo comemorado ali? Na realidade, estava sendo comemorado a fuga do povo de Israel do Egito. Então, essa fuga, esse êxodo, ele é comemorado nesse dia, essa saída. Então, é essa passagem deles, a saída do Egito até a Terra Prometida. Essa passagem, em hebraico, é Pessah, que é a Páscoa. Em inglês é Passover. Então, assim, você tem várias traduções que levam sempre a gente, nos remetem sempre à ideia dessa passagem. E aí o que acontece? Eu sempre falo que a Cabala, ela nos traz muitas elucidações a respeito disso, porque o Zohar nos ajuda a decifrar os códigos que foram escritos na Bíblia. Então, todas as histórias que nós vemos ali são códigos que Deus passou para a gente, por intermédio dos seus escritores, para que nós pudéssemos entender a mensagem dele de uma forma mais pura, para que não houvesse nenhum tipo de alteração. Então, no caso aqui nós temos então o Egito. O que representa o Egito? O que representa essa força do Egito? O Egito, ele representa o nosso ego. O código Egito, ele nos remete ao ego, a como que nós nos comportamos. Será que nós sucumbimos ao ego? Será que nós ficamos... Porque é confortável, o julgamento, aquilo que nós sentimos por nós mesmos. Quais são os benefícios disso? Então, fugir do ego, fugir do Egito, sair desse sistema, desse sistema de pensamento, é esse o nosso objetivo, de nós estarmos sempre deixando o ego de lado. O ego é aquela voz que fala além de você, que está sempre ali falando para você, não, fica magoado com aquela pessoa lá, fica porque ela te chateou, não deixa isso barato não, vai para cima. E isso faz com que cada um de nós nos tornemos pessoas reativas. E a Cabala fala muito sobre isso, o quanto você é reativo e o quanto você é proativo, e os benefícios de uma situação e outra. Então, será que você é aquela pessoa que cede ao ego e explode e já quer fazer as coisas e quer brigar e quer ter aquele momento de fúria? E a Cabala faz também uma comparação muito interessante, alguns professores já fizeram essa comparação, que você pega uma lâmpada, e aí você pega uma fiação dessa lâmpada, é uma lâmpada 110, e liga ela no 220. No momento ela vai dar um clarão, maravilhoso, vai clarear todo o ambiente. E aí depois ela explode, depois ela estoura, e aí vem a escuridão. É exatamente o que acontece quando nós discutimos, quando nós perdemos o controle, quando damos vazão ao nosso ego, para ele poder vir, dominar toda uma situação e aí depois acabar em escuridão, com arrependimento, com, eu não devia ter feito isso, vou ter que pedir desculpas, e todo um processo. Então isso é o ego, é isso que nós temos que fugir. E essa passagem da Bíblia, ela nos ensina exatamente sobre isso, sobre nós atravessarmos um deserto, essas dificuldades, esses desertos, para nós podermos ter lá na frente algo bom nos esperando. Então, quando Jesus estava ali na mesa com os seus 12 apóstolos, eles estavam comemorando essa passagem do ego. E é muito interessante a gente ver que naquele momento ele estava sendo vítima de um ego, Ele estava sendo vítima de uma pessoa, de Judas Iscariotes, que estava traindo ele,
e por ego, por ganância, ele estava ali traindo a Jesus, né? Porque ele queria pertencer, ele queria esse pertencimento, né? Ele queria pertencer a esses grupos, né, que estavam contra Jesus, ele não queria ir contra de forma alguma. Agora, com respeito à comemoração mesmo, né, pelo calendário judaico, cabalístico, essa data é a data, essa Páscoa, ela sempre acontece no dia 14 de Nisan. Então, como há essa equivalência de calendários, como eu já expliquei para vocês, né? Que nem, por exemplo, esse ano aqui de 2024, nós temos 2 meses de peixes, né? Então, acaba que altera algumas datas, né? Então, não coincide a Páscoa que o judeu comemora, que os judeus comemoram, com a Páscoa que é comemorada hoje. Então, os judeus eles vão comemorar, né? O calendário cabalístico, judaico-cabalístico, ele recomenda que nós comemoremos essa data no dia 22 de abril, do dia 21 para o dia 22, porque dia 22 de abril vai cair exatamente no dia 14 de Nisan. Por que não é comemorado, então, no dia Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, o domingo de Páscoa? Porque nenhum aniversário cai no mesmo dia da semana. O seu aniversário esse ano aqui caiu numa quinta-feira, e o ano que vem vai cair na sexta, na quarta, na terça, isso é muito aleatório. Então, essa comemoração, ela não é feita pelo dia da semana, e sim pelo dia do mês. E dia 14 de Nisan é esse dia que aconteceu tudo. Então, isso é comemorado dessa forma. Então, por isso que os judeus não estão comemorando hoje a Páscoa, né? Eles estão comemorando pelo calendário judaico mesmo. Mas o mais interessante de tudo é pra gente, tanto no dia de hoje, quanto no dia 22 de abril, nós pensarmos, né, nisso, né, de nós sairmos do ego, de nós termos essa coisa de não querer deixar esse ego tomar conta da gente, né? O que nós fazemos para isso? O quanto que nós nos sacrificamos para isso, né? Quanto que nós nos esforçamos para poder sair do ego? Então, sempre é bom pensar sobre isso, tanto hoje como no dia 22 de abril, tá bom? E tudo isso acontece, como eu disse para vocês, por conta dessa diferença do calendário lunar, do calendário solar, e que a Cabala ela juntou os dois, na realidade. E aí é exatamente por esse calendário que eu acabo me baseando também para fazer o mapa astral cabalístico, né? Então as pessoas elas me dão a data de nascimento do calendário normal e eu analiso pelo calendário cabalístico primeiramente, se aquele signo que a pessoa sempre acreditou que fosse, realmente é. E às vezes dá uma certa diferença. Não é com todo mundo, mas às vezes dá uma diferença, né? Sobre, você acha que você é taurino, quando você vai ver, você é ariano, né? Por conta dessa diferença dos meses. E o dia sempre muda, o dia nunca é o mesmo, isso eu posso garantir, realmente é muito difícil o dia ser o mesmo. E também com essa análise, eu vejo qual foi o teu signo na tua vida passada. E aí, o que aconteceu, as atitudes que você tomou, as consequências, as feridas geradas por essas atitudes que não foram muito boas, e os resquícios que você sofre hoje com isso, né? Às vezes te colocando em algum ciclo que você não consegue sair, pessoas que sempre aparecem na tua vida que você não queria que aparecessem mais, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de chefe, aquele tipo de emprego, o tipo de estudo, tudo aquilo que você faz e que você vê que você entrou num ciclo. E você pode quebrar esse ciclo usando o mapa astral da Cabala, que eu faço ele sob o diagrama da árvore da vida, né? Não faço ele pelo sistema circular, pelo sistema de mandala, que é o tradicional, o qual eu trabalho com esse também, eu me baseio por ele para poder fazer esse mapa astral da Cabala, né? Então esse mapa astral cabalístico, ele data de mais de 5.000 anos antes da vinda do mapa tradicional, trazido por Abraão, que é o pai da astrologia. Isso é um assunto que eu posso conversar com vocês depois também. Então, marca teu mapa astral comigo. Vai ali no link da minha bio, ali tem um link que você pode clicar, você fala diretamente no WhatsApp comigo e eu vou te dar todas as informações para você poder fazer o seu mapa também, tá bom? Fica bem.